Treinamento Global Soluções. Caixa. O caixa da Global Soluções é um concentrador das informações financeiras da clínica ou do consultório. O caixa ele é multiprofissional, onde você pode visualizar então o faturamento geral da clínica ou o faturamento de um único profissional. Então vamos pegar o profissional número 1 aqui, José Almir, vamos clicar em visualizar e aqui nós temos o faturamento desse profissional. O faturamento do profissional número 2, por exemplo, número 3, também está zerado, número 4, um movimento qualquer, ou então vamos colocar 0 e ele vai voltar para o caixa geral com toda a movimentação. O caixa, como a gente vai ler o caixa? Então nós temos aqui a linha dinheiro, onde você teria o fundo de caixa, extras de caixa, que seria, por exemplo, troco extra que foi colocado dentro do caixa, ou algum recebimento, ou algum pagamento extra de caixa. Adiantamentos recebidos, fechamentos recebidos, cancelamentos efetivados, total em dinheiro que deve ter na gaveta do caixa. Cheque, mesma coisa, dólar, euro, inclusive com valor convertido. Total de faturamento à vista é o total de dinheiro, de moeda que nós temos ter dentro do caixa. Faturamento de cartão, fundo, extra, adiantamentos, fechamentos, cancelamentos, total de cartões, total de faturamento a prazo, então de fechamentos. E aqui nós temos o total do campo a prazo, 2.719,82. Outros fechamentos, fechamentos em cortesias, fechamentos em permutas, e aqui o total de fechamento de permuta. Abaixo nós temos então o total geral dos fechamentos. Temos também no caixa as cotações das moedas, que ao fechar o caixa pode ser colocada, e o uso de crédito para fechamentos. O que é o uso de crédito? É quando o paciente fez um adiantamento de uma cifra, de um valor qualquer um tempo atrás, e depois veio para a clínica e utilizou desse adiantamento que ele havia feito para pagar a consulta ou os procedimentos realizados. Então eles entrariam como uso de crédito. Foi recebido há 4 dias, 5 dias, uma semana, um mês atrás e foi usado desse dinheiro hoje na clínica para ser efetivado então um agendamento, uma consulta, um procedimento qualquer. O caixa também tem o demonstrativo do mesmo. Quando nós clicamos em faturas, aqui são todos os fechamentos que geraram o caixa. Se nós dermos 2 cliques em cima de uma fatura, nós podemos visualizar de forma mais minuciosa quais foram as comandas que foram fechadas, a forma de pagamento correta e alguns dados mais minuciosos referente ao funcionário que fez o fechamento e ao paciente que utilizou então, que foi atendido. Nós poderíamos também fazer o cancelamento de uma fatura. Quando uma secretária ou alguém fecha uma conta com uma forma de pagamento errada ou fecha uma conta errada, essa fatura pode ser cancelada e limpando o caixa. É umas formas de corrigir o caixa cancelando uma fatura. Vamos pegar então essa fatura da Isabel Perim Salvares, que foi fechada a prazo em R$200. Vamos ver o valor que está a prazo lá. Né? Nós temos então R$ 2.799 a prazo, com 82. Vamos cancelar essa fatura número 200. Então a gente estorna ela, coloca o motivo, coloca o motivo de teste, o motivo pré-cadastrado então, confirmei e ele gerou a avulsa número 1000. Essa informação é muito importante, porque quando uma fatura é cancelada, ela não reabre a conta na agenda. O sistema reabre essa conta lá numa avulsa, num controle de comandas avulsas, de contas avulsas. Por que o sistema faz isso? O sistema faz isso porque essa conta ela pode ter sido fechada errada. Ou essa conta, por exemplo, ela pode ter sido fechada com um valor errado. Ou não era essa conta e foi fechado essa no lugar de outra. O sistema ele te permite reabrir a conta em uma posição, no caso numa avulsa, para tu fazer o fechamento correto. Sem que ele cancele tudo, apague toda a movimentação, para você ter que refazer o agendamento, depois de refazer o agendamento, relançar as comandas, depois de relançar as comandas, fazer o fechamento da forma correta. Isso pega e desvia
é como se fosse um atalho para fazer um fechamento correto, para fazer uma correção, ok? Então nós temos aqui a avulsa 1000, que foi a avulsa que foi aberta. Clicamos em OK, já ficou em preto, certo? Desculpa, em vermelho. Se nós fecharmos e visualizarmos o caixa, nós já temos então um valor diferente. Como que a gente vai fazer para corrigir então esse caixa? Nós vamos fechar a tela, vamos entrar em recepção e vamos entrar na opção contas avulsas. Nós vamos achar aquela conta avulsa, então está aqui a avulsa número 1000, e dentro da própria conta avulsa nós temos o extrato daquela conta. Vejam, está aqui os R$200 que tinha sido fechado a prazo, e nós vamos dar um desconto, por exemplo, não era R$200, então tinha um desconto em percentual de 10%, confirmei, já ficou 180, e é um fechamento em dinheiro. Cliquei em fechamento, dinheiro, receber, fechada com sucesso. A avulsa já sumiu. Já fiz a correção então daquele fechamento errado. Só um instante, já fiz a correção do fechamento errado e ele já caiu para dentro do caixa de novo. Porém, dessa vez não como fechamento a prazo, e sim como fechamento em dinheiro. Veja que subiu o valor do fechamento, o valor total. Dentro das faturas, nós temos então a avulsa da Isabel Perim de R$200 e logo abaixo, desculpa, o fechamento que aconteceu, até se nós dermos 2 cliques, mostra a informação do cancelamento e após então a correção mostra que foi através de uma avulsa. A avulsa, o número da conta então foi a 1000, da mesma pessoa, certo? Em dinheiro de R$180. Essa está cancelada, não está somando no caixa, e essa agora é o fechamento correto. Além de poder visualizar e corrigir fechamentos errados, nós poderíamos visualizar os adiantamentos lançados, cancelados e usados. Mas, Thierry, quando que acontece um lançamento de adiantamento? No caso da odontologia, é normal que os pacientes paguem por tratamento. Então, por exemplo, o paciente foi até o dentista, ele fez, então, foi feito um orçamento em que foi visto que ele precisa fazer 5 obturações. Essas 5 restaurações que são necessárias ser feitas deu um valor de R$1.000 que vai ser pago em 4 vezes de R$250. O paciente, ele muitas vezes adianta um valor na própria conta dele no valor de 250, primeira parcela ou segunda parcela, ou deixa pago o tratamento e depois vai usando. Lembram do uso de crédito? É o caso onde vai gerenciar então os adiantamentos. Ele deixou pago o tratamento e depois ele só vai frequentando a clínica ou o consultório para estar realizando os procedimentos. Esses adiantamentos que estão listados aqui são os adiantamentos do dia de hoje. Os que estão em aberto, lançados estão em aberto no dia de hoje. E nós temos aqui os que estão cancelados. Quando o paciente usa do crédito, usa de um adiantamento, ele vai ficar em marrom e vai estar sendo visível aqui. Além dos adiantamentos, nós também podemos ver os extras de caixa. Os extras de caixa, vejam, houve então um abono extra, uma entrada de crédito de troco de R$120. Provavelmente a clínica esqueceu de dar o fundo de caixa e fez uma entrada como extra. Teve uma saída de trufa, olha que interessante, de R$20 e uma saída de pagamento de título para a dental de R$37,40. Uma coisa interessante do extra de caixa do Val Soluções, e que é uma rotina única também do mercado, é que dentro do próprio caixa é possível efetivar o pagamento de contas no lado financeiro. Então, por exemplo, digamos que chegou no consultório, na clínica, para a secretária, o pessoal, o representante da dental, no caso, que são o pessoal que fornece material para os dentistas, com um título a ser pago, uma conta a ser paga. A secretária estaria tirando dinheiro do caixa para pagar aquela conta. Mas nós sabemos que existe um departamento financeiro e que essa conta paga pela secretária vai estar tirando o saldo então do caixa dela e não vai estar modificando o financeiro. Não com a Global Soluções. A secretária pode pagar o título, se ela tiver permissão, pelo próprio caixa, já dando baixa lá no financeiro da clínica. Vamos lançar então um extra de caixa de baixa. Clicamos em lançar. Poderíamos declarar então qual é o profissional, certo? Vamos colocar aqui o profissional 1, por exemplo. Se é uma operação de entrada ou saída de dinheiro, crédito ou débito, vamos dar um débito aqui. Detalhe,
se é um pagamento diverso, sangria para depósito, pagamento de título, pagamento de comissão sobre produção. Vou colocar como pagamento de título. Então, uma descrição qualquer, GTO, título da Dental. Se a forma de pagamento vai ser em dinheiro ou cheque. E aqui nós temos a opção baixar título vinculado ao lançamento. Vamos clicar nela e nós vamos encontrar o título. Nós temos aqui então como pesquisar o título de várias formas, né? Vamos pegar então aqui um título qualquer que não esteja baixado. Vamos pegar aqui só que tá os débitos. Vamos pegar esse título de 349,92. Ok, encontrei o título. 349,92 e confirmei. Vejam que eu baixei o título vinculado ao financeiro. Então, se nós pegarmos e alterarmos o título, ele já vai ter uma baixa vinculada. Aqui no meu sistema ele não apareceu, tá, o título, mas ele está vinculado. Se nós pegarmos então o título 349,92 lá no financeiro, deixa eu achar o financeiro aqui. Vou pegar então os profissionais, 349,92 o título baixado. Ok? Bom, o que o sistema fez nesse caso? A secretária tirou o dinheiro do caixa, acertou o caixa e acertou o financeiro. Quer dizer, ela pagou um título lá do financeiro. E veja que o extra, que estava positivo, agora ficou negativo e não nos 390, e sim 287,32. Por que isso? Porque o resultado que aparece ali é o resultado da entrada menos as saídas. Então o resultado disso é 287 de extra negativo. Ok? Nós também poderíamos fazer uma entrada de receita. Vamos lançar aqui. Podemos colocar um profissional qualquer. Uma entrada. Poderia ser recebimento de título. Olha que interessante. Poderia estar pagando um título ou poderia estar recebendo um título por aqui. Por exemplo, aquele paciente X que ficou de vir pagar um valor qualquer no dia de hoje está pagando para a secretária aquele título específico. Então a secretária também poderia estar fazendo a entrada desse recebimento de título, para qual a gente fez a saída, o pagamento de um título. Então, vamos colocar aqui pagamento PGTO extra qualquer. Então nós vamos pagar em dinheiro R$20. Confirmei. Deixa eu colocar aqui o profissional, então, um profissional qualquer. Deseja integrar o lançamento extra com o movimento financeiro. Nesse caso, nós poderíamos lançar, por exemplo, se fosse pagamento e tal, a gente já poderia lançar esse extra no financeiro. Mas, Thierry, para que funciona esse extra no financeiro? Por exemplo, quando nós estamos pagando, recebendo alguma movimentação, recebendo algum valor qualquer de um paciente, por exemplo, nós poderíamos jogar isso para o financeiro, dizendo, olha, recebi tal coisa. Mas essa integração, ela funciona muito melhor no caso do pagamento de título. Quer dizer, eu estou pagando alguma coisa que não é um título, mas é uma despesa da clínica. Nós temos um cliente que ele paga, para manter a secretária bonita, ele paga então um salão de beleza para ela. Esse salão de beleza é normalmente pago com o dinheiro do caixa. O salão de beleza, inclusive, fica na frente do consultório. O que acontece? A secretária, quando tira então aqueles R$50 do caixa e paga o salão de beleza, o sistema pede para ela se ela quer lançar esse movimento dentro do financeiro. E lá no financeiro, ela diz que se integra com o financeiro, e lá no financeiro ela diz que é o gasto de salão de beleza. Isso automaticamente vai carregar os GRDs, os Centros de Receitas e Despesas, os grupos de receita e despesa do financeiro, dizendo quanto foi gasto esse mês de salão de beleza, quanto foi gasto esse mês de despesa extra, quanto foi gasto esse mês de material então gráfico ou então com a papelaria. Esse tipo de movimentação que não é prevista e que muitas vezes o financeiro também não prevê, ou que é uma movimentação muito pequena, muitas vezes pode ser feita a entrada através de um extra e uma integração ao financeiro para carregar os relatórios e as informações do financeiro para ter esses dados de uma forma mais consistente. Então, seria isso. No caso aqui dos R$20, nós não vamos integrar então a entrada junto do financeiro. Nós também poderíamos
alterar uma movimentação ou excluir uma movimentação qualquer. Vamos pegar esses R$20 da trufa e excluir? Sim, já saiu então e já fez a modificação dentro do caixa. Além disso, nós temos então como visualizar caixas passados. Clicando em outro caixa, nós podemos achar um outro caixa qualquer e visualizar a movimentação. Vejam que interessante. Após isso, nós também podemos visualizar o caixa atual, só fica habilitado quando você está em outro caixa. Podemos imprimir o caixa, que eu vou imprimir para vocês visualizarem. No caso da impressão do caixa, poderia ser um caixa por profissional, poderia ser o caixa total, caixa geral, imprimir de uma forma super detalhada ou de uma forma super reduzida. Vou imprimir, inclusive, de uma forma reduzida, a detalhada depois vocês veem. Cliquei em imprimir. O sistema então ele mostra o resumo do caixa e como aconteceram os recebimentos, os fechamentos, quais foram, como aconteceram, e inclusive os cancelamentos, os adiantamentos, como foram recebidos. Próxima página, está aqui. E os extras de caixa, as entradas e as saídas extras da movimentação de caixa, que isso tudo, na verdade, gerou então o caixa como um todo. Aqui em cima nós temos o resumo, quer dizer, o que é de fato o caixa, e aqui nós temos o detalhado, que levou o caixa a ficar dessa forma. Geralmente na impressão do caixa, a secretária pega esse relatório, coloca o dinheiro junto, né, e manda então para o responsável. Além de poder imprimir o caixa, nós também podemos visualizar o resumo do profissional. Vamos clicar no resumo profissional, dar o pesquisar, e nós temos aqui. Nós temos casos em que o profissional, o médico ou o dentista, ele é terceirizado. No caso em que médicos e dentistas são terceirizados, é normal que exista um acordo entre a clínica, o consultório e o profissional. Por exemplo, o dentista que faz a parte de estética, ou então o dentista de alguma especialidade qualquer, ele foi contratado pela clínica para atender os pacientes daquela clínica. O dentista ele vai faturar, digamos que 40%, inclusive é o acordo que está aqui, 40% do que ele produzir. A clínica entra com o material, com os clientes, etc. O dentista vai entrar então com o trabalho dele e vai ganhar 40% da produção dele. Ao configurar dentro das configurações de cada profissional cadastrado que esse dentista é um terceirizado e que ele tem direito a 40%, ele tem um acordo com a clínica de 40%, o sistema ele já reconhece esse acordo, já reconhece a produção desse dentista e já mostra então para a secretária quanto que ela tem que dar ou pagar para aquele profissional. Então vejam aqui que nós temos o resumo do faturamento e da movimentação desse dentista, o percentual de acordo dos 40%, o valor da base de cálculo, que seria a produção do dentista, quanto o dentista tem para receber, quanto já foi pago para o dentista, mesmo que não foi pago nada, a diferença, quer dizer, então falta a clínica pagar para esse dentista R$ 1.049. Nesse caso, esse acordo é onde o dentista recebe no final do dia. Ele trabalhou no final do dia, ele pega a parte dele e vai embora. Quando a clínica paga quinzenalmente, semanalmente ou mensalmente, aí não é utilizado pelo caixa. O sistema gera vários relatórios da produção por um profissional em que pode ser tirado então esse valor a ser pago para o profissional Antônio, Pedro, Paulo, João, Silva, etc. Quando nós temos então uma movimentação e devemos efetivar o pagamento, nós temos esse botão que vai gerar já o pagamento de forma automática. Clicando nele, o sistema já prepara todo o sistema para reconhecer que é um pagamento de comissão sobre produção. Poderíamos colocar uma descrição qualquer e confirmei. Deseja integrar o lançamento com extra de movimentação financeira? Nesse caso, sim. Nós vamos dizer para o financeiro que nós pagamos o profissional X e que além de pagarmos esse profissional, nós tivemos então já lançamos essa movimentação do financeiro a controle do departamento de quanto que foi pago para os profissionais, a despesa no período com os profissionais que trabalham, ok? Isso aqui não, mas geralmente seria assim. Nesse exato momento, o valor pago já está ok, a diferença é nula, certo? E isso já alterou o caixa. Nós poderíamos visualizar as faturas desse profissional
os adiantamentos feitos para esse profissional, os extras desse profissional, o caixa geral ou fechado. Vamos voltar no caixa geral. Vejam que agora o nosso caixa inclusive ficou negativo, em R$306. Né? Por quê? Porque foi feito o pagamento então do dentista, do profissional, daquela quantia da produção dele. Não somente podemos ver o resumo profissional, mas a movimentação daquele profissional. Ok? Nós temos aí então diversos relatórios então no sistema.